E aí pessoal, bem? Estamos aqui mais um vídeo para vocês hoje para gravar um vídeo maravilhoso, um vídeo sobre uma review que algumas pessoas me pediram de Neuromancer. Neuromancer foi o livro que a gente marcou para ler em janeiro no Telegram e mais uma vez, se você não está no Telegram, vai dar o link aqui embaixo para vocês no primeiro comentário fixado. Eu tive uma tal de uma desaprovação com esse livro. Eu peguei esse livro na feira de livros da USP, esperando que fosse um livro maravilhoso, até porque uma mulher do meu lado disse: nossa, esse aqui é o meu livro favorito, que não sei o que é muito, muito bom. O outro cara falou: ah, isso aí é que nem Matrix. Eu falei: ah, que bom, né? Aí eu pesquisei um pouco sobre ele e eu vi que ele tinha ganhado 3 grandes prêmios lá, que ele era um dos melhores livros e, tipo, abrindo as primeiras páginas, você via que já tinha uma espécie de introdução feita pelo próprio Neil Gaiman. Então eu pensei: putz, esse livro deve ser incrível, esse livro deve ser uma obra-prima, deve ser maravilhosa. Eu esperei muito, muito, muito desse livro e só me decepcionei. O que eu tive com esse livro foi brincadeira, velho. Primeiramente, queria avisar pra vocês que esse vídeo não tem nenhum spoiler, mas talvez esteja cheio de sentimentos, então fique esperto pra contar esse vídeo. Se você quer ler esse livro, veja esse vídeo, é importante. Mas eu não vou dar spoiler nenhum, então tá tranquilo também. A história acompanha o Casey. O Casey, ele é um cowboy, um hacker do cyberespaço. O trabalho dele é basicamente pegar coisa daqui e levar coisa pra ali, ou tem uma coisa guardada por uma senha e um código muito longo do governo, uma coisa difícil assim, e ele é o cara contratado para fazer esses trabalhos, ele é o cara que consegue essas coisas, e esse é basicamente o trabalho dele. Mas quando ele trabalhava no passado para um outro grupo de criminosos, ele foi pego numa besteira que ele fez e acabou sendo machucado, né? Uma toxina que eles jogaram nele acabou acabando com o sistema nervoso dele, a ponto dele não conseguir mais se conectar com o cyberespaço, não conseguir mais entrar na Matrix, e isso acabou com a carreira dele até que ele se tornou um andarilho que fica vagando pelas ruas de Tóquio à procura de pequenos crimes para poder sobreviver, onde ele consegue um crime aqui, um negócio aqui, ganha um dinheirinho, que é o máximo que ele vai conseguir. Só que a história toda muda quando ele encontra a Molly no caixão dele. Essas pessoas, elas vivem em espécies de caixões, porque eles não têm muito dinheiro para pagar, e é o máximo que eles conseguem pagar por uma casa, que é basicamente um containerzinho assim, que tem um espaço para uma cama, porque nem cama direito é, só tipo um bagulho no chão, e poucas coisas, sabe? Ele não consegue nem ter uma cozinha lá, um banheiro lá, é todo um negócio muito precário, sabe? E aí ele encontra essa garota que tá esperando ele dentro do caixão dele, com uma arma apontada para ele, falando assim: ó, tem um cabo ali que quer te ver, e eu tenho que resolver uns negócios com você. E aí ele conhece esse povo, essa pessoa chamada Molly, e ele conhece o chefe dela, e esse chefe conserta ele, dá tudo que ele precisa, arruma certinho, faz essa cirurgia que era caríssima, com muita certeza de que funcionaria. O chefe dessa mulher faz essa cirurgia, tipo, ele paga por isso e dá certo, dá suave, ele volta até o ponto de antes como ele estava antes, para poder conseguir fazer tudo aquilo que ele fazia. Ele consegue novamente visualizar tudo aquilo que era do passado dele, tudo aquilo que ele fazia antes. Só que em troca disso, obviamente, ele vai ter que trabalhar para esse cara por sei lá quanto tempo fazendo obras, porque ele é um cara que no passado, quando ele ainda trabalhava, ele era um cara muito querido, um cara que fazia um trabalho muito bom, então eles precisavam dele. E aí o Armitage, que é o chefe da Molly, foi procurar justamente esse cara em Tóquio, de tantas pessoas no mundo, para poder fazer esse trabalho. Com a premissa dessa, você pensa: nossa, esse livro deve ser uma beleza, esse livro deve ser maravilhoso. E é o que eu esperei também, mas não recebi. O livro te mostra muito, o livro te apresenta muita coisa, mas nem por isso ele entrega metade das coisas que ele contou, tipo, toda metade das coisas que você esperava dele. Eu tenho até alguns pontos anotados aqui, porque muitas coisas, tipo, terríveis aconteceram com esse livro, começando pelos personagens. Os personagens, no começo, são interessantes. Você tem o Casey, que é o protagonista, que é um cara que parece muito interessante, um trabalho muito legal, uma coisa muito da hora. Você tem a Molly, que quebra muito essas coisas. Agora você tem o Armitage, que é um cara meio parede, sabe? Que ele, claro, a premissa dele é ser meio parede, mas ainda assim ele é muito sem sentimentos, sem nada,
sem aprofundamento no personagem, que é um problema com outros personagens também. E você nunca sabe verdadeiramente as coisas que estão acontecendo com os personagens, o que eles estão pensando. Aquele negócio de você ter em qualquer outro livro, que é se conectar com um personagem, que é gostar de um personagem, que é torcer por ele. Esse livro não tem nada disso. Esse livro é meio maluco, é meio estranho, porque você espera uma coisa, só que ele te entrega outra, sabe? Ou às vezes ele nem entrega. Em diversos momentos ele só joga um personagem na sua cara aqui, um personagem ali, um personagem aqui, e você fica perguntando pra você, ué, mas da onde vem esse personagem? Quem é essa pessoa? Por que ele está aqui? É muito, muito comum você estar lendo, você se perder por um momento e você se encontrar em um lugar completamente diferente. Parece que você entrou no ônibus, dormiu por 30 segundos e foi parar em Osasco. É impressionante. Não, você perde a atenção por 2 segundos e você não sabe mais aonde você está. Os personagens, se você fizesse o básico, que era apresentar um personagem, mostrar ele, descrever ele certinho e dizer por que ele está ali, a história funcionaria perfeitamente. Se ao invés de você ficar com tantas metáforas, tantas analogias, você só fosse direto ao ponto, o livro seria 30 vezes melhor. Um dos problemas principais desse livro é as analogias, as metáforas e tudo aquilo que o autor assume que você vá saber, só que você é leigo de muitas coisas dessa tecnologia, desse sci-fi, que você não vai entender. É claro que no final do livro, para aqueles que compraram a versão que eu comprei, eu vou dar até uma fotinha aqui, no final do livro tem um glossário, no final tem um negócio bonitinho lá que você pode ler, mas o glossário é completamente incompleto, não tem todas as coisas que você precisa ter para poder entender a história. Muitas e muitas coisas faltam nesse livro, muitas e muitas coisas tipo de explicação. E eu não consigo entender como é que uma coisa dessa ganhou tanta premiação e é tão bem falada. Eu devo ter lido o livro de ponta cabeça, deve ser um mangá, eu devo ter lido errado, sabe? Era para eu ter lido de trás para frente. Porque, eu fico impressionado como uma pessoa consegue fazer um negócio desse. Eu tô transtornado. Eu até peço perdão. Nada é levado muito ao fundo, apenas aquilo que não importa. É aquilo que eu tinha falado para vocês sobre as analogias, sobre as metáforas, sobre tudo aquilo que o autor espera que você saiba, mas você não sabe. Tudo isso que não importa, tudo isso que é, passageiro, ele aprofunda e bota muito detalhe, fala, ó, isso aqui, ó. Só que você pensa que isso vai ser usado no futuro, só que não é. É uma tortura, é impressionante como você foi buscar alguma coisa e não encontrou. A história é engraçado porque eu fui ler reviews pra ver se era só eu que tinha achado o livro desse jeito, de tão ruim, tá ligado? E eu encontrei com um cara falando assim que a narrativa é muito boa, mas o narrador é terrível. E é verdadeiro isso, porque é uma história muito interessante, é uma história que vai ter personagens que, se fossem apresentados da forma certa, vai ter uma história que, se fosse levada da forma certa, seria uma história muito boa, mas o narrador estragou tudo. É como se você tivesse um time de futebol de estrelas, com Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar no seu ataque, e você botasse o Zezinho da esquina para ser técnico. Não, você tem todas as peças para o sucesso, é um sci-fi futurístico, cyberpunk, é perfeito, com personagens interessantes. Mas você fez o negócio errado, você contou a história da forma errada, sabe? É um detalhe minúsculo que quebrou completamente a coisa, sabe? E é um livro de mais de 30 anos, é um livro antigo, é um livro de, acho que, 1980. E às vezes você pode falar, talvez seja porque é um livro antigo, que tem uma história meio complicada, e é por isso que as pessoas não gostam tanto, é por isso que você não entendeu tão bem, porque você está acostumado com livros novos. Mas eu já li livros mais antigos do que isso, e eles eram muito melhores. Um exemplo que eu tô lendo nesse momento, claro, de uma forma diferente, porque não é tão cyberpunk assim quanto Neuromancer, eu tô lendo As Cavernas de Aço do Isaac Asimov, que eu falei no outro vídeo. É um livro que funciona muito melhor, sabe? Que você consegue, só de olhando para as páginas, você vê as letras, você entende melhor. A forma como Isaac escreve, comparado ao William Gibson, é 1000 vezes à frente, sabe? É uma coisa que é bem mais antiga, porque, se eu não me engano, esse livro é de 1950, só que funciona muito melhor. E é uma visão de futuro interessante, que utópica, claro, como a outra também é, mas funciona muito, 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 muito melhor.
melhor. Saiba e veja reviews antes de você ler um livro que você possa achar que é tão bom. Neuromancer é uma trilogia. Eu lembro que termina com Mona Lisa Overdrive, que são livros que me atraíram muito pelas capas muito lindas. Eu julguei o livro pela capa e falei, deve ser um livro muito bom e também tem muitos prêmios e tal, e autor que eu conheço. Eu falei, tá, deve ser interessante, já muitas pessoas falando sobre. E eu fui ler, só que acabou com aquilo que eu esperava. O livro só tem capa, é verdadeiro isso. Eu voltei o livro várias vezes. Eu peguei o mesmo ônibus 30 vezes para poder entender como funcionava o caminho, velho. Se eu perdesse a atenção por 2 segundos, se eu não lesse as coisas 2 vezes, eu não ia entender. Claro que tem cenas muito boas, é uma coisa muito descritível. E se você prestar o máximo de atenção possível, e se você tiver 100% daquela coisa ali, ignorando metáfora, ignorando tudo, você consegue entender, você consegue acompanhar a história. Mas é um trabalho muito grande para pouca coisa, sabe? Você vai esquecer das coisas e você vai facilmente esquecer qual é o nome daquele personagem, quem é aquele, por que ele tá fazendo em Istambul, na porcaria da Turquia, e eu nem sei se é a Turquia ou se é a Tunísia, porque eu não lembro. E o melhor é você ler o livro 3 vezes, de cabo a rabo, até você finalmente entender. Então essa é a minha review de Neuromancer, que nem tudo são flores, mas pelo contrário, eu disse que eu não aconselho esse livro para ninguém, mas uma verdade é que eu aconselho sim. Se você quiser ler, leia para ter sua própria opinião, porque o que eu venho aqui falar é, claro, eu dou a minha opinião, eu falo, ó, o livro é assim, 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 eu achei isso, isso, isso. Mas tenha a sua própria opinião para ver se você acha bom assim, depois vem comentar aqui se você achar que eu tô errado, vem me xingar, vem falar o que for, só que leia o livro primeiro, porque me deu muita dor de cabeça e eu acho que eu não sou digno de passar isso sozinho, sabe? Agradeço a presença de vocês nesse vídeo. Foi difícil, na real, foi um dos vídeos mais fáceis que eu já fiz na minha vida, porque eu só tinha que expor tudo que tinha no meu coração e eu acho que eu passei bastante da energia desse livro, mas leiam pra vocês saberem e considerem deixar um like se vocês gostaram, se esse vídeo aqui foi útil pra vocês, se isso ajudou, se vocês gostaram de estar por aqui. E se inscrevam para vocês verem mais vídeos como esse. E talvez, eu espero, que livros melhores para eu ler e dar a minha opinião sobre. Então, ó, um beijo, compartilhe esse vídeo e até mais. Tchau.